a Arca da Aliança. Vamos mostrar na história, na arqueologia e dentro da Bíblia todos os caminhos da Arca da Aliança. Será que ela foi realmente encontrada? Vamos mostrar o que a visão de Ezequiel tem a ver com a Arca da Aliança. Eu quero te mostrar também a Arca do Senhor lá no Apocalipse. Então fica com a gente que o estudo hoje está revelador, hein? Olá, eu sou Antônio Carlos, aqui de Arujá. Eu quero convidar você a estudar conosco no Papo com Deus. A paz do Senhor Jesus. É isso mesmo, meu irmão. Vem estudar com a gente aqui no Papo com Deus. Antônio Carlos, um abraço aí. O Antônio Carlos é meu irmão lá da célula do grupo de família, do curso de casais que nós estamos fazendo, curso de casados, lá da igreja Way House. Seja bem-vindo para cá, meu irmão. Então, se você quiser estudar com o meu irmão Antônio Carlos, está te convidando aí. Lá no nosso site tem mais de 15 cursos e também tem mais de 160 e-books que eu e o Wilber escrevemos para abençoar a sua vida. E por falar em e-book, antes de mais nada, antes de chamar meu amigo Wilber, olha esse e-book que nós fizemos para você. Criamos até um logotipo aqui da Bíblia, né, o Wilber, mostrando aqui, ó, a Arca do Senhor. Fizemos um A aqui, que é o símbolo, né? A Arca da Aliança, tem um Azinho aqui. Cara, ficou incrível esse e-book. Não perde, não. Eu quero dar um passeio para ele, pelo e-book, para você dar uma olhada, né? Quero mostrar algumas conexões. Aqui nós vamos mostrar até a bandeira das 12 tribos. Quero mostrar para você aqui o que o Wilber, nós temos um professor de história, então nós temos que aproveitar esse professor de história e pontuar por onde foi que a arca passou todas as cidades ao longo da história. E também nós queremos mostrar geografia bíblica para vocês. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Esse estudo é uma bênção. Eu tenho certeza que vai abençoar você. E se você pular fora desse estudo, você vai perder. Agora, para você que já acompanha a gente, que a gente chama de espartano, ou seja, guerreiro de estudo, você vai ficar até o final, vai se abençoar, vai baixar esse e-book aqui e vai poder edificar outras vidas também. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Vamos fazer esse estudo junto? Olá, bora lá, um estudo que está bem completo. A gente tentou colocar ali todas as principais dúvidas, as principais curiosidades dentro desse assunto. Eu tenho certeza que vai te abençoar. E você vai ter ali, pelo menos, várias dúvidas tiradas. E o que você tiver em dúvida, ainda coloca no comentário para a gente tentar responder. Amém. Tem irmão assim, o Wilber, que fala assim: eu quero que você faça estudo de 1 hora, que eu assisto todos os seus vídeos, todos os vídeos seus e tal. Irmão, é muito difícil. Olha, a gente faz 2 e-books por semana, a gente gasta 2, 3 dias em cima de cada e-book. Esse da Arca da Aliança foram 2 semanas, né, Wilber? 2 semanas Sim, produzindo. 2 semanas. 2 semanas produzindo 7 slides, porque a gente estava consultando história. Agora há pouco mesmo a gente estava consultando a patrística, né? O e-book estava pronto na sexta, a gente mexeu no sábado. Hoje é sábado que nós estamos gravando, dia 9/4. Esse estudo vai sair no dia 25/4 de 2022. Dia 25 ou dia 21? Não lembro, Uber. Por aí, né? Dia 20... 21. Dia 21. Olha só. E aí, só hoje, eu acho que já passei umas 4 versões, né, Uber? A gente já alterou 4 vezes e modificamos. Então, irmão, tem um pouco de paciência com a gente, porque dá trabalho, né? Mas ao final de tudo isso, você é edificado e abençoado. Então vamos lá, vamos estudar aqui a Arca da Aliança. E eu quero puxar já de cara para vocês aqui, para a gente vir para a trajetória da Arca da Aliança. Olha, nós vamos mostrar a trajetória, por onde a Arca passou, vamos mostrar a geografia bíblica, aí vamos mostrar o contexto, por que Deus criou a Arca da Aliança, vamos mostrar quando a Arca da Aliança some. Algumas pessoas falaram que a arca apareceu, então vamos mostrar mitos e realidades sobre a arca, vamos mostrar no Apocalipse o que Deus fala da arca e o que a Arca da Aliança tem a ver com a visão de Ezequiel 1, que vai mostrar as 4 rodas, né, daquela grande carruagem que parece os 4 seres viventes. É impressionante, fica com a gente para você ser edificado, amém? Então eu quero começar aqui mostrando a trajetória da Arca da Aliança, bem aqui, ó, no número 1, a Arca da Aliança no Monte Nebo. Então a trajetória da Arca da Aliança começa no Monte Nebo, onde Moisés avista a terra prometida, porém não entra nela. Moisés morre dando lugar ao seu sucessor Josué, está lá em Deuteronômio 34. Você se lembra bem que foi bem ali que começou toda a história da Arca da Aliança. Só que é o seguinte, irmãos, nós vamos mostrar a trajetória da Arca da Aliança, da entrada na Terra Prometida até Jerusalém, ok? Aí, claro, nós vamos dar o contexto ali do livro de Macabeus, que é um apócrifo, mas nós vamos orientar vocês o que Apocalipse fala e o que a Arca da Aliança aponta pra gente. Então fica aí, irmãos, lembra? A Arca da Aliança é uma sombra. E qual que é a realidade da Arca da Aliança na Nova Aliança? Então fica ligado para você pegar isso aí. 2 aqui, ó, a Arca em Jericó. Josué começa a conquista da Terra Prometida através de Jericó. Então, o primeiro lugar da Arca da Aliança é na Terra Prometida. Josué 6, 11 e Josué
7, 6. Você vai ver logo na sequência a Arca da Aliança lá em Siquém. Então a Arca da Aliança vai para a cidade de Siquém após as vitórias em Jericó e Ai. Josué interrompe a sua campanha militar para levar a Arca para Siquém, local onde cumpriu a ordem de Deuteronômio 27. Aqui, ó, passo 4, de Siquém a Arca vai para Betel, você vai ver isso lá em Juízes 20, também em 26 ao 28. A Arca da Aliança em Siló, de Betel a Arca vai para Siló, tem 1 Samuel 3:3. Então você vai percebendo a trajetória, né? Ela vai para Jericó, ela vem para Siquém, ela vai para Betel, ela desce para Siló, ela vai para Ebenezer, né? Ben-Ezer. Por conta de guerras contra os filisteus, a Arca foi levada de Siló para Ebenezer. Nesse momento, os israelitas perdem a guerra e a Arca da Aliança é capturada, tá lá em 1 Samuel 4, de 1 ao 11. Aí que acontece, né? Sobre os domínios dos filisteus, a Arca é levada para Asdod, Gate e Ecrom. São 3 cidades, nós vamos mostrar no outro slide para você entender isso. E ela fica lá, ela ficou lá por 7 meses, na verdade, sobre os domínios dos filisteus. Você vai ver em 1 Samuel 5 e 6. Aí, ó, a Arca da Aliança, ela vai para Bet-Semes. Então, Deus pesa a mão sobre os filisteus com doenças, pragas, até que eles decidem devolver a Arca. Lembra desse trecho? Eles achavam que estavam amaldiçoados, né, Hilber? Porque eles estavam com a Arca da Aliança. Ou seja, eles tinham a presença do Senhor, né, entre parentes, né, sobre a vida deles, só que aquele que tem a presença do Senhor e não santifica, o que acontece, Hilber? Maldição, não é isso? Isso, e legal, né, uma fato interessante, que eles colocaram a Arca no Templo de Dagon, né, na primeira cidade, e toda vez que amanhecia o dia, a estátua de Dagon estava com o rosto na terra, o rosto em pó, em frente à arca, né, como se estivesse reverenciando a arca. Isso é bem interessante, mostrando ali que o verdadeiro Deus é o Deus dos israelitas, né, desse povo. Amém. Amém. Aí o que acontece? A arca vai para Kiriat Jearim. A arca chega em Kiriat Jearim por conta da desobediência dos homens em Bet-Semes, de terem olhado para dentro da arca. Então o Senhor matou cerca de 70 homens e com isso o povo de Bet-Semes, eles enviaram mensageiro para Kiriat Jearim, pedindo para que levasse a arca para lá. E a arca ficou lá por 20 anos. Aí a arca vai para Israel. Então a arca vai para Israel no tempo de Saul. Então no tempo de Saul, a arca da aliança estava em Israel, porém não estava em Jerusalém. E também não estava sendo utilizada, tá? Então eles não tinham lá o véu que separava, enfim, eles já não tinham feito ainda aquela transição toda. A Arca da Aliança, então, finalmente chega em Jerusalém. Ela é levada para Jerusalém e ela fica na casa de Obed-Edom por 3 meses, e Deus abençoou a família do rei Davi, e ele ouviu a notícia que Obed-Edom tinha sido muito abençoado, e então ele ficou alegre e levou a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Quer fazer um comentário sobre Obed-Edom em Jerusalém? Sim, vamos fazer um comentário que é interessante ali que você falou, no ponto 10, a arca, ela não estava sendo utilizada por Saul. Saul não utilizava a arca, então a arca ficava ali nessa cidade de Kiriat Jearim, que é uma cidade no vilarejo de Judá, fica na tribo de Judá. E o que vai acontecer, né? Por conta disso, a arca não é utilizada. Quando chega no tempo de Davi, ele tenta levar a arca com carros de bois, né? Acontece aquele incidente onde uma daquelas pessoas que estavam levando coloca a mão na arca e essa pessoa morre. Davi teme, né? E manda essa arca de volta para a casa de Obed-Edom. E aí, quando Davi soube que essa família de Obed-Edom estava sendo abençoada, ele falou: então Deus não está triste com a gente, não está nos amaldiçoando. Então vamos levar a arca lá para Jerusalém. E aí ele faz agora conforme mandado na lei, né? Através de levitas. E aí ele vai e leva a arca para a sua cidade, que é Jerusalém. E aí a arca vai ficar até chegar os caldeus, né? Maravilha. E aí o que acontece? Ó, a arca no reinado de Jeoaquim. A gente sabe que o reinado de Jeoaquim e Zedequias, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade levando os utensílios do templo para a Babilônia e destruindo os outros. Então tá em 2 Crônicas 16 e 17. Aí o que acontece? Praticamente essa arca some, né? Ninguém mais tem informações da Arca da Aliança. Por que eu botei então o passo 3? Porque tem uma profecia que a gente nunca mais se lembraria da arca. E isso é verdade. Tem essa profecia, tá lá em Jeremias 3,16. A arca é citada no Antigo Testamento pela última vez pelo profeta Jeremias, no qual ele ainda estava exortando o povo que a Arca da Aliança não virá mais à mente e não sentirão mais falta dela.
E Jerusalém será chamado trono do Senhor, se cumprindo a profecia de Apocalipse 21 e 22. Olha o que Jeremias fala. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente e não lembrarão dela, nem dela sentirão falta e não se fará outra. Ele está falando, vocês não vão lembrar dela, não vai vir à sua mente, vocês nem vão mais exclamar para ela, a arca do Senhor. Olha só em Apocalipse 21, 22. Deus mostra que a igreja está sendo formada, a Nova Jerusalém, a cidade onde Deus vai habitar na eternidade. O Israel de Deus, a plenitude do seu povo agora glorificados. Irmãos, Deus não quer morar dentro de uma arca. Deus nunca morou dentro de uma arca. Era o símbolo da presença de Deus, uma metonímia, um símbolo que apontava para algo. Óbvio que a fumaça enchia todo o templo, que a presença de Deus se fazia naquele local, mas Deus estava mostrando para nós que ele estava erigindo de nós uma morada para a eternidade. Então existe uma profecia que a gente nunca mais veria a arca e nem dela sentiríamos falta. Certo, Wilber? Certo. E Apocalipse 21, ele ainda vai dar, né, esse gancho. Ele vai falar ainda no verso 4, que vai falar assim, porque as primeiras coisas passaram. Então, o que são essas primeiras coisas? É tudo isso que está em vigente antes da glorificação. Então, as primeiras coisas são a Arca da Aliança, o choro, a lágrima, o pecado. Tudo isso vão passar quando vir a Nova Jerusalém, quando nós estivermos glorificados. Então, quando fala, porque as primeiras coisas já passaram, isso vai nos levar a esse texto de Jeremias e vai fechar, nos mostrando que nós nunca mais lembraremos da Arca da Aliança, porque agora nós estamos ali diante da presença de Deus. Como sombras e realidades, irmãos, a gente sempre ministra aqui sombras e realidades. O que era sombra, Deus estava ensinando. Deus quer morar dentro do tabernáculo de Moisés? Não. Deus está mostrando que você é o templo do Espírito Santo. Lembra quando o véu foi rasgado lá no tempo de Jesus? A Bíblia fala que quando Cristo morreu, rasgou o véu. O véu já não separa mais o santo e os santos dos santos. Então, assim, hoje a presença de Deus pode estar no mais íntimo do ser humano e o ser humano está no íntimo do Senhor, que é o seu Espírito Santo habitando dentro de nós. Já não tem mais essa separação, divisão entre a arca de Deus, né, que é a presença do Senhor, e o Espírito do homem. Hoje, nós somos a morada de Deus e havemos de ser o corpo com corpos glorificados quando Deus for tudo em todos, ok? Aqui eu fiz esse mapa e deu um trabalhão da gente montar esse mapa, irmãos, para a gente poder mostrar para vocês que ela começa aqui no Monte Nebo, vem aqui para Jericó, de Jericó ela sobe aqui para Siquém, de Siquém ela desce para Betel, de Betel ela vai subir lá para Siló, de Siló ela vai vir aqui para Ebenezer, né, ou Ebenezer, aí ela vai descer para Asdod, depois ela vem para Gate, depois ela vai para Ecrom, então Asdod, Gate e Ecrom, na sequência ela vem Bet-Semes, Kiriat Jearim, até que ela repousa em Jerusalém. E depois você sabe que Jerusalém é invadida e é tomada pelos babilônios, né, o Wilber? E aí a Arca da Aliança, então, é raptada, e a partir daí ela passa a não mais aparecer nas escrituras, certo? Isso que é interessante, que aí a gente não tem, né, historicamente, fatos verídicos de onde está essa arca. Ou se ela foi destruída pelos caldeus na invasão ali em Jerusalém, ou se ela foi levada para a Babilônia, ou se, naquele contexto, alguns judeus que estavam ali escondeu ela em algum lugar. Então, a gente não tem esses parâmetros históricos, a gente não sabe de fato. Mas eu acho que vigentes são essas três possibilidades. Algum dos judeus ali escondeu em algum lugar, ou ela foi destruída, ou ela foi para algum lugar na Babilônia, lá do Nabucodonosor, do Império Neobabilônico, e por ali se perdeu. E até hoje não foi achado. Irmãos, eu acho que é assim como a arca de Noé não foi encontrada até hoje para que os homens não criassem como objeto de adoração ou ídolos, né? O corpo de Moisés, você vê que era disputado por Satanás, por quê? Porque ele queria que fosse uma idolatria para o povo judeu. O povo judeu estava idólatra, muito, muito idólatra, né? Eles vieram de um cativeiro ali do deserto, né? Vieram lá do Egito, e Deus fala, vocês são idólatras, e aí vocês vão ficar aí, agora no Egito, no deserto, até que troque a sua geração, né? Passe toda a sua geração. Então Deus não deixou que o corpo de Moisés aparecesse. Eu penso que da mesma forma como a arca de Moisés também não apareceu, a arca da aliança é um cumprimento de Deus, é uma provisão de Deus para que o homem não criasse uma idolatria sobre um objeto, tá bom? Então, assim, alguns judeus falam que está escondido. Eu fui lá em Jerusalém, diz que o castiçal está pronto, a ovelha vermelha está pronta, está tudo pronto para a construção do terceiro templo. Irmãos, eu não acredito na necessidade da construção do terceiro templo para ver a profanação, né, desoladora, como falou o profeta Daniel, né?
Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente já vive uma grande apostasia nos nossos dias e vai piorar muito ainda essa apostasia. Então, eu não acho que a Arca da Aliança está pronta. Ron White, nós vamos falar sobre mitos e teorias a respeito da Arca. Ron White disse que passou a vida inteira escavando, ele encontrou a Arca da Aliança. Eu vou mostrar a tese de Ron White, porque eu acho importante falar isso, porque eu assisti um documentário de quase 3 horas do cara, e eu fiquei vidrado, acreditando que a Arca do Senhor estava lá, que a presença de Deus estava lá, e cara, eu fiquei idólatra, né? Eu virei um idólatra em cima disso. Depois que eu percebi que a presença de Deus, o que tem de mais importante é a vida do ser humano, né? Nós somos a coroa, vamos dizer assim, da criação de Deus, e Deus está erigindo uma morada para que ele possa habitar, colocando as leis dele na nossa mente, no coração, mostrando como é duro de trabalhar com o homem, porque a Arca da Aliança é feita de madeira de acácia, né, Hilber? Nós vamos falar isso agora, madeira de acácia, é um material duro da gente trabalhar, mas revestida de ouro, da presença de Deus. O homem sozinho é apenas uma madeira torta que não presta para nada. Então eu creio exatamente nesse fato. A Arca da Aliança não, se existiu por aí uma réplica, alguém que inventou, eu não acredito que a Arca da Aliança tenha sido preservado por Deus, para na última hora o Senhor, então, erigir um terceiro templo, fazerem sacrifício de animais. Muito pelo contrário, isso é passado, isso é uma sombra, e Deus não vai trazer novamente a sombra. Jesus é a completude em tudo, convergiu em Cristo e se completou em Cristo, tá bom? Sim, então, se isso fosse necessário, né, Max, ia estar até indo contra a própria palavra de Deus, porque em Gálatas fala que isso é velhos rudimentos, que agora nós somos aperfeiçoados por um outro tipo de lei, que esse sacrifício não é mais válido. Então, acho que ter isso em mente, ter essa vontade de que a arca apareça, é levar para antigos rudimentos da lei. Não é viável mais. Eu também acho que não. Fica por aí que nós vamos dar uma revelação agora de Ezequiel para você. Já no próximo slide vai edificar a sua vida. Então deixa a gente só estruturar esse texto aqui, ó. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança na Bíblia mostra como símbolo da presença de Deus na Antiga Aliança. Ele era o artigo mais sagrado de todos os objetos presentes no tabernáculo. Dentro da Arca da Aliança havia o quê? As tábuas da lei, um vaso com maná no deserto e o varão, né? A vara de Arão, né, que era um símbolo de sacerdócio. Lembra da vara que floresceu? Vou deixar aqui os versos para você se edificar. Então, dentro da Arca da Aliança tem as leis de Deus. O que tem dentro da mente e do coração do homem? As leis de Deus. Né? O que Deus coloca dentro do homem? Né? A eternidade, que é o maná escondido, que nós havemos de herdar lá no dia da expiação. E por que tem o cajado ali de Arão? Mostra que é símbolo de sacerdócio. Nós fomos feitos para ser um reino de sacerdócio, Apocalipse 1:6. Um reino de sacerdotes para o Senhor. A Arca da Aliança, irmãos, ele era de madeira, acabei de falar agora de acácia, é a madeira mais difícil de ser tratada, uma madeira torta de planar e tal, e Deus mandou revestir de ouro, que era o símbolo da presença de Deus. Então, sem Deus, nós somos apenas madeiras tortas e sem tratar, servimos apenas para ser queimados. Você vai ler tudo isso sobre a madeira de acácia lá em Êxodo 25, do 10 ao 12. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você fazer o e-book, para você fazer download do e-book, e eu esqueci de deixar passando aqui para vocês, mas eu vou colocar agora aonde que você pode baixar diretamente do nosso site. Então, ó, tem mais de 160 e-books como esse, gratuitos, para você baixar lá no papocomdeus.com.br/estudos. Não perde não, tá bom? Então, vamos falar agora aqui em cima. Deus se manifestava através da Arca da Aliança. Então Deus fez como um local santo para que ele pudesse habitar, né? Então ele aparecia somente para falar com Moisés dentro do Santo dos Santos, onde a sua presença era dentro da Arca da Aliança. E o Senhor disse o seguinte, ó: porás o propiciatório em cima da arca, que é a tampa, tá? Propiciatório é a tampa. E dentro dela porás os testemunhos que eu te darei. E ali eu virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu lhe ordenar. Deus está dizendo que vai falar de cima da tampa da arca, no meio dos 2 querubins. Novamente, nós vemos as 2 testemunhas do Senhor. Então, para muita gente que fala que querubim é só anjo, aponta para os mensageiros de Deus, aqui, os guerreiros de Deus, que são judeus e gentios no corpo de Cristo. Judeus como antiga aliança, gentios para a nova aliança, e ambos os dois. A gente não consegue saber quem é circuncidado na carne ou não, porque agora a circuncisão é no coração, como Paulo fala. Esse é o símbolo da nova aliança. Quem é o Israel de Deus? Não é quem nasceu de Judá, não é quem nasceu de Efraim. O Israel de Deus é todo aquele que circuncidou seu coração. Certo, Igor? Certo, perfeito, Max. E uma coisa interessante, a gente mostrando como ela foi construída, é que a arca em si não tem valor nenhum.
O que tem valor é a presença de Deus sobre a arca. Se Cristo, ele fala em João, né? Destrói esse templo que eu vou reconstruir em 3 dias, ele já está mostrando que o valor do templo já não está mais ali. Logo, então, o valor da arca também não teria. Ele fala que o Espírito Santo habita em nós, ou seja, a presença de Deus está dentro de nós. Então, nós não precisamos mais da arca, porque a presença que aparecia na arca agora está dentro de nós. Então, não tem o porquê dessa arca da aliança voltar ou reaparecer, porque é só um objeto. A presença de Deus, após enviar o Espírito Santo, está dentro da gente. Essa mesma presença que estava ali na arca, que era manifestada somente lá no dia da expiação, que só precisava de algumas pessoas que poderiam entrar ali como sumo sacerdote, hoje em dia foi rasgado o véu e nós todos temos a possibilidade, através do Espírito Santo, de estar na presença de Deus. Então a arca é só um mero objeto na nova aliança, não é nada mais que isso. Não tem mais a presença de Deus lá. A presença de Deus está dentro de mim, do Max e das pessoas que têm essa comunhão em Cristo, que nasceram de novo. Amém. Irmão, você sabe que o tabernáculo de Moisés, ele aponta para Cristo, ele aponta para o corpo do homem, ele aponta para coisas espirituais. Então, por exemplo, o tabernáculo de Moisés, do lado de fora era considerado como pátio, que era o local de sacrifício, certo? Então, o que acontece? O corpo do homem do lado de fora é o local de sacrifício, onde você deve quando você deseja alguma coisa, você deve rejeitar, você deve sacrificar a sua carne para fortalecer o seu espírito. E dentro do homem, né? Todo mundo fazia a separação de espírito e de alma. O coração do homem era a alma e o espírito do homem é onde fica todo o caráter do homem. Lembra que o véu foi rasgado? Alma e espírito agora são a mesma coisa dentro do homem. A presença de Deus está dentro do homem. Eu não estou dizendo que a gente é dicotômico, tricotômico. Eu não quero entrar por essa escala teológica. O que eu quero dizer para você é que não existe mais separação entre o santo e o santíssimo dentro do tabernáculo de Moisés, dentro do templo de Salomão. Então, dentro do corpo do homem já não tem mais separação. Cristo rasgou, e se você estiver na presença de Deus, você e o Senhor se tornam um no mesmo espírito, ok? Então, estou fazendo essa comparação para você entender que o tabernáculo de Moisés apontava para o corpo do homem. A arca da aliança era a presença de Deus que estava dentro do tabernáculo de Moisés, e a presença do Senhor está através do seu espírito dentro de você. Na antiga aliança, ungia-se as pessoas, ungiu-se o rei Saul, ungiu-se o rei Davi. Cristo é o ungido do Senhor. O significado de Cristo é o ungido do Senhor. E se o cabeça é ungido, o que acontece, Hilber, com todo o corpo? Todo o corpo é ungido também. Todo o corpo é ungido. Então eu quero dizer que você é ungido, o seu pastor é ungido, mas a irmã que faz faxina na igreja é ungida também. Não tem aquele que tem menor unção do que o outro. Nós temos graus hierárquicos para organizar a igreja do Senhor, mas todos nós somos ungidos, por isso que nós devemos ser servos. O seu pastor também pode lavar os seus pés, sim, senhor, e você também pode lavar os pés do seu pastor, amém? Então somente participantes do mesmo corpo e de um mesmo espírito, como diz Paulo. Exatamente. Cristo sempre ensinou serviço. Igreja é servir. O amor está em servir o outro. O amor não está em ser servido, ok? Isso aí é Senhor e servo. Somente os ungidos e consagrados podiam chegar à presença do Senhor. Então você sabe que somente os sumos sacerdotes é quem podiam levantar a arca do Senhor e chegar próximo à presença de Deus. E eu digo que depois que o véu foi rasgado, hoje eu e você podemos ter acesso ao Pai, ok? Está em 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Deixa eu puxar aqui para vocês, porque eu acabei de esquecer de puxar para a gente. Então, nós temos um serviço levíticos, e aí eu vou deixar para você ler em casa esse trecho aqui, eu não vou ler proposital, não é só para o estudo não ficar grande, é para provocar você a ler esse e-book que deu trabalho, irmãos, por favor, mais de 15 dias para confeccionar esse e-book, é um conteúdo longo, e esse e-book é a resposta de um irmão que nos procurou e falou, faz um estudo sobre a Arca da Aliança, por favor, então nós estamos fazendo. Agora, Hilber, vamos falar dos mitos e teorias a respeito da Arca, e se você tiver paciência, mais 5 minutos, nós vamos virar o slide e já vamos dar uma tremenda revelação sobre a visão de Ezequiel, lá no rio Quebar. O que a visão de Ezequiel das rodas e os seres viventes tem a ver com a Arca da Aliança, ok? Mitos e teorias a respeito da Arca da Aliança. Então, o desaparecimento da Arca da Aliança é narrado no livro de 2 Macabeus. Não aceito pelos protestantes e pelos judeus. Nessa situação, o profeta Jeremias havia mandado que levassem a arca até o Monte Nebo para ali esconderem uma caverna. Está em 2 Macabeus, capítulo 2. Nós não fazemos, irmãos, doutrinas com livros apócrifos. Portanto, nós não cremos nessa teoria. Então, a primeira teoria que diz lá em 2 Macabeus é que foi narrado para que a Arca da Aliança fosse levada para o Monte Nebo e lá ela fosse escondida.
né? O profeta Jeremias tinha dito isso. Nós não acreditamos isso também não está no livro do profeta Jeremias. A profecia que Jeremias fala sobre a arca é que nós não nos lembraríamos mais dela, nem sentiríamos falta. E por que você não vai sentir falta? Porque agora não é referente à presença do Senhor estar em um lugar, agora é Deus habitando em todos, ok? E o Espírito do Senhor se movendo dentro de nós, para que assim como o Espírito sopre, a gente seja direcionado pelo Senhor. Olha só, deixa eu tirar só esse trecho aqui, e esse aqui também. Vamos lá, então, outras teorias. A arca teria sido destruída por Nabucodonosor, eu já ouvi falar sobre isso também. Nós sabemos que tem uma teoria que a Arca da Aliança foi arrebatada até o céu, porque as pessoas falam lá em Apocalipse 6, 11, fala que a Arca da Aliança foi vista, o céu se abriu e eu vi a Arca da Aliança, mas a interpretação, você sabe que o Apocalipse ele é um livro figurado, né? Ele é um livro que tem seu contexto literário em figuras de linguagem, chama de metonímia, símbolos que apontam para algo. Então, se eu olhar uma arca no céu, eu vou imaginar que o tabernáculo de Moisés está no céu, que a gente vai subir, enfim, que vai voltar a todos aqueles ritos. Não faz o menor sentido. Ali nós vamos dar o contexto para você em 10 a 15 minutos, e em 5 minutos nós vamos entrar numa grande revelação. Então não acreditamos que a Arca da Aliança foi destruída por Nabucodonosor, nós não acreditamos que ela foi escondida numa caverna, como está em 2 Macabeus, nem que ela foi arrebatada até o céu, e ela foi levada para a Etiópia pelo filho de Salomão, também não acreditamos nessa teoria, e ela foi escondida debaixo do templo. Tem uma teoria agora que eu quero passar para vocês, que é essa teoria aqui de Ron White, né? Ron White, ele é um profissional da área de saúde chamado Ron White, ele diz ter encontrado a Arca da Aliança. Infelizmente, a empolgação apressada, seguida da forma fácil como a internet divulga inverdades, fez com que muitos irmãos de boa fé acreditassem na história de Ron White, e assim divulgasse, e ela viralizou. Eu mesmo assisti um vídeo de 3 horas e eu fiquei impactado, né? Eu fiquei um pouco idólatra. E aí, depois que eu fui conhecendo Sombras e Realidades, eu falei, uau, não tem nada a ver, né? White afirmou ter encontrado a Arca da Aliança em 1982. De acordo com a sua história, Deus lhe havia dado uma revelação especial por ocasião da sua visita a Jerusalém, mostrando-lhe a Gruta de Jeremias, dentro da qual estaria a Arca da Aliança. Ele se baseou lá em 2 Macabeus, que nós acabamos de ler para vocês. Então, a teoria da expiação de White. Agora, olha só que grave. Ele ainda faz uma teoria da expiação quando Jesus morre, o sangue de Jesus escorre pela cruz do Calvário, cai na terra, tinha uma fissura na terra, o sangue de Jesus, Hilber, racha, passa pela fissura, e lá embaixo, a caverna de Jeremias ficava embaixo do Gólgota. Então uma gota do sangue de Jesus cai em cima da tampa da arca e faz expiação dos pecados, porque não sei se você sabe, antigamente quando matava o cordeiro da expiação, tinha que pegar e aspergir 7 vezes, né, Hilber, sobre a tampa do propiciatório. Só o sumo sacerdote entrava lá e uma vez por ano fazia essa expiação. Então ele quis dizer que quando Jesus morre, o sangue dele verte pelo madeiro, tem uma fissura na terra. Olha, é até interessante isso, eu fiquei impactado quando eu vi. E ele fez uma escavação e ele disse que ele encontrou a Arca da Aliança e está muito bem guardada debaixo do Gólgota, do Monte Caveira. A gota de Jesus cai em cima da tampa da arca, então faz expiação dos pecados. Cara, a gente está voltando para a antiga aliança. Jesus inaugurou a nova aliança. O sangue de Jesus caiu sobre a terra. Terra é o altar de sacrifício. Lembra que eu falei? Se a gente pegar o tabernáculo de Moisés na horizontal é uma coisa, na vertical ele apresenta o corpo do homem e na vertical é o homem para com Deus. Terra, local de sacrifício. Aí os céus, o local santo. E a presença de Deus lá em cima, o santo dos santos. Então é uma tipificação. Por isso que lá em Apocalipse vai falar assim, as almas daqueles que já morreram clamavam debaixo do altar por vingança. E Deus fala, aguarde até que o número de seus conservos se complete. O que quer dizer isso, Max? As almas daqueles que morreram aguardavam debaixo do altar. Todo mundo acha que é debaixo do altar da presença de Deus. Não é. Ali é o altar de incenso, porque o altar de sacrifício ficava no pátio, do lado de fora. Pátio você já sabe que é terra, onde os gentios serão pisados durante 1260 dias, né? 3 anos e meio. Isso, ou 42 meses. Ou 42 meses, que tem a profecia de 3 anos e meio, em que os gentios serão pisados, ok? Que o pátio também do templo será pisado. Então nós entendemos que a igreja vai ser perseguida e morta durante 3 anos e meio. Você já estuda com a gente, você sabe. Se você não sabe a respeito disso, pega a nossa playlist aqui no YouTube, vai estudar um pouco sobre Apocalipse, você vai aprender coisas incríveis que você não aprendeu em teologia, ok? São visões dogmáticas, assim, que vai te ensinar dentro das escrituras aquilo que Deus
quer mostrar pra gente. Então, nós acreditamos que quando o sangue de Cristo cai, ele cai aqui na terra, e terra é local de sacrifício. Por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo para que sacrificasse, para salvar toda a humanidade. Quando o sangue de Cristo cai na terra, ele justifica todos os homens, e a ira de Deus vem sobre ele, e ele faz expiação, ele é a nossa tampa, ele cobre os nossos pecados. Em Cristo, nós estamos cobertos pelo seu sangue. Bom, Ron White diz que esse sangue desce pela fissura, nem vou ler tudo que está escrito aqui, mas ele acabou morrendo em 1999, né? E com ele também acabou morrendo esse sonho, seus colaboradores até hoje não apresentaram a verdade, onde está essa Arca da Aliança, essa teoria, então tudo isso caiu por terra. Quer fazer algum adendo, Wilber? É só uma coisa, né, que ele fala do Gólgota, mas quando a gente vai em Macabeus, está no Monte Nebo, e a distância do Gólgota para o Monte Nebo é consideradamente grande, então, tipo, não daria se a gente colocasse assim, analisando friamente, né, tudo que ele fala, a gente vê que começa a ter algumas falhazinhas, tipo, caiu no Gólgota, mas quando você vai para Macabeus é o Monte Nebo, e a distância é muito longa, e ele não foi Cristo não foi crucificado no Monte Nebo. Então, começa você ter dissonâncias dentro dessa profecia que aí a gente vê que não é verdadeira, né? Maravilha. Irmão, você que ficou até agora vai ser abençoado, então vamos lá. A Arca da Aliança no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel, deixa eu puxar aqui para você saber onde nós estamos agora. Ó. Ezequiel teve uma visão junto ao rio Quebar. Essa visão, até os dias de hoje, causam temor e muita confusão de interpretação. Leia Ezequiel 1, do 15 ao 25. Afinal, ver 4 seres viventes, 4 rodas e um trono, e toda a glória de Deus deve ser de arrepiar. O que ele fala? Ele fala que ele viu 4 rodas, e uma roda dentro de outra roda, elas se moviam em direções diferentes. Então, 2 rodas de um lado, 2 rodas do outro lado, e tinha um espírito dentro das 2 rodas, né, que eram 4 seres viventes, uma em cada roda. Eu acho que dá para você ver aqui no zoom. Eu não sei se eu preciso dar mais um. Você acha que dá para ver aí, Uber? Quer que dá mais um zoom aqui? Ver se eu consigo dar mais algum zoom. Olha aí. São essas rodas. Em cima dessas rodas tinha um mar de vidro. E em cima desse mar de vidro um trono. E depois ouviu-se uma voz de cima desse mar de vidro. E essas rodas, irmãos, quando elas andavam, elas faziam vozes como de muitas águas. Ok? Nós acreditamos que essas rodas, elas apontam para a Arca da Aliança. Vamos explicar aqui para você, ó. Para entender melhor o que nós vamos falar, você pode meditar em Ezequiel 1. Acreditamos que a visão de Ezequiel era o trono de Deus se movendo, assim como a Arca da Aliança se movia. A Arca da Aliança de cada lado possuía 2 argolas, ao total 4 delas. Elas eram E eram pelas argolas de ouro que os sacerdotes passavam os bastões para carregar a arca e transportá-la. Então veja só, aqui nós temos as argolas de um lado para você ver. E para você poder levar a Arca da Aliança, passava-se o bastão aqui, ó, dentro das argolas. E aqui as argolas ficavam aqui, ó, aqui. Então, nós acreditamos que a visão que Ezequiel viu de baixo para cima é exatamente... eu vou mostrar no outro slide, você vai entender com um zoom melhorado o que a gente quer dizer nisso. Era exatamente essas argolas. Então, ó, tá vendo que ele vê as rodas aqui? É como se fosse essas argolas. Só que Ezequiel tá olhando o quê? De baixo para cima. De baixo para cima. Então ele vai ter a visão de baixo. E ele fala que tinha o trono de Deus em cima das argolas. Você vê que Deus fala para Moisés que ele falaria com Moisés do meio dos 2 querubins, de cima e do meio dos 2 querubins eu falarei com você. Da mesma forma, Deus falava em cima do mar de vidro aqui em Ezequiel. Então, no Apocalipse, nós vemos o trono de Deus sendo levado pelos 144 mil selados, que é o símbolo da igreja dos redimidos. Eles andavam com o cordeiro por onde quer que o cordeiro fosse e iam junto com ele. O trono e o governo de Deus não é algo físico e literal, mas mostra a governança de Deus. Então, o que acontece? Lá em Apocalipse fala assim que os 144 mil eram castos e por onde quer que o cordeiro fosse, eles seguiam o cordeiro. Isso aponta para a vontade de Deus. Por onde Deus andar, a Arca da Aliança vai junto à presença de Deus. Lembra? Quando o Espírito de Deus queria se mover, as nuvens se moviam, então a Arca da Aliança era movida para onde Deus queria. E hoje Deus tem a sua igreja e o Espírito de Deus, quando sopra, a igreja se move para onde Deus estiver, chamando. A presença de Deus vai para países, vai para lugares, monta-se projetos, porque o Espírito de Deus ainda está se movendo. Os 4 seres viventes, eles tinham semelhança de homem, tinham 4 rostos, um para cada lado, que eram rostos de homens, leão, boi e águia, e tinham 4 asas debaixo das suas asas, e as suas mãos eram como mãos de homens.
os 4 seres viventes apontam para toda a criação de Deus. Então tem várias teorias sobre os 4 seres viventes. Nós vamos mostrar daqui 2 slides para você entender. A nossa teoria é que os 4 seres viventes apontam para a plenitude da criação de Deus, assim como os 4 cantos da terra, ok? Então entendemos que Deus é quem dirige toda a história da humanidade e nada foge do seu controle. Portanto, essa roda era movida, portanto, essa grande roda movia o trono por onde quer que ele quisesse. Essas visões são metonímias, são símbolos que mostram algo maior, o governo de Deus sobre a terra. Quer fazer algum adicional, Wilber? Sim, Marcos. Então a gente percebe que essa figura ela está em paralelo com a figura de Apocalipse 4 e a figura de Apocalipse 11, quando você vê o templo aberto, o céu aberto e a Arca da Aliança. É esse trono de Deus. Essa visão aqui que Ezequiel está vendo é a mesma visão que João está vendo ali em Apocalipse 11, que retrata a vinda de Deus, ou seja, a presença de Deus. Lembrando, o que significa a Arca? A Arca é a presença de Deus. Sombra, Arca da Aliança. E agora, onde é que está essa presença de Deus? No trono. Então, dentro da gente, no trono. Isso. Ok? No nosso coração. Exato. Isso aí. Então, o que acontece? Quando Cristo ele vem com a sua igreja, o que está vindo? Está vindo a arca, que é a presença de Deus em Cristo com a gente, e nós somos o quê? Que vai falar em Apocalipse. Nós somos o tabernáculo. Olha a esposa do Cordeiro, a cidade santa, o tabernáculo, Apocalipse 21. Então, o que acontece? Nós temos ali a arca e o tabernáculo. Só que isso, na realidade, é Cristo, a presença de Cristo dentro da sua igreja glorificada. E para onde a igreja vai, a presença de Deus, o trono de Deus está indo também. É como se fosse essa imagem aqui. Só que agora, na realidade, é essa arca, é a presença de Deus dentro da gente, como reis e sacerdotes glorificados. E aonde a gente está se movendo, essa arca está indo junto. E nós vamos fazer o quê? A vontade do Espírito. Como o Max falou em Apocalipse 14, 4, os 144 mil seguem o Cordeiro de onde quer que ele vá. Ou seja, é exatamente essa imagem aqui. Do trono de Deus, a presença de Deus dentro da gente, e a partir daí, a gente com Cristo para sempre. Essa união, esse casamento. Olha só, irmãos, se Ezequiel tivesse tendo a visão de João, ele não entenderia nada. João já estava lá nos evangelhos, no final, 90, 100 anos depois de Cristo, vamos dizer assim, de 95 a 105 anos depois de Cristo. Não se sabe ao certo quando ele escreveu o Apocalipse, né? Nesse meados aí, nesses meandros de 10 anos. Então, assim, 95 anos depois de Cristo, já Ezequiel estava lá para trás, irmãos, não teria como ele ter a visão que João já teve. João já viu a noiva glorificada, João já viu a plenitude do povo de Deus, ele fala que viu uma multidão branca. Então, assim, Ezequiel não saberia. Ezequiel ainda estava no contexto da arca, sendo levado. E olha só, o que você vê aqui, ó? 4 sacerdotes levando a arca de Deus. Tá aqui, ó, um praticamente de cada lado. São os 4 seres viventes que carregavam a roda, e por onde quer que eles se moviam, a roda se movia para aquele lado. Então, por que eles tinham 4 faces? Porque mostrava toda a criação do Senhor. Aí, o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente aqui, olha só. Tá vendo esse anel aqui, essas argolas? Era exatamente essas argolas. Tá vendo essas argolas tem uns detalhes nas argolas? É isso que eu queria mostrar para você, ó. Se eu puxar aqui, ó, tem detalhes dentro dessa roda. É o mesmo detalhe que está dentro dessa roda aqui, entendeu? Então eu queria fazer essa conexão para que você visse que a visão que Ezequiel viu nada mais é do que a arca de cima para baixo, uma metonímia, né, um símbolo. Aí eu estou mostrando aqui, ó, a arca da aliança se movendo quando a nuvem se movia, ou seja, Deus queria mover, o seu espírito avisava, a nuvem se movia, então os sacerdotes moviam a arca. Tá aqui, ó, a arca era movida. E aí Ezequiel viu exatamente essa imagem. Então, Deus é quem controla toda a história, irmãos. É Deus quem movimenta a arca através do seu espírito. Aqui, uma coisa, um complemento também, Ezequiel, ele teve a revelação, como você falou, ele não entendia plenamente o que seria tudo isso, né? Ele, tanto é que ele vai se prostrar com o rosto em terra, que ele vai falar isso depois que ele viu toda essa visão de tão magnífica que foi. E você vai ver que ele não entende muito bem, como Daniel várias vezes não entendeu, e você vai ver no livro do profeta Daniel, no final vai falar, sela a visão que não é para o seu tempo, Daniel. E a mesma coisa aqui para Ezequiel, não é para o tempo dele. E quando você tem Ezequiel lá do 40 ao 48, você tem aquele templo, Ezequiel viu o templo, mas ele não entendia o que de fato era aquele templo, e
vai vir essa explicação em Apocalipse 21 e 22 sobre esse templo, sobre o que seria esse templo, né? Esse tabernáculo de Deus com os homens para sempre no milênio. Maravilha. Olha, eu vou deixar os versos aqui embaixo para você estudar, em Êxodo 37, Êxodo 25. Fundiu para ela 4 argolas de ouros e pôs nos 4 cantos da arca. Tá falando exatamente de como deveria ser feito essas argolas. Fundirá ela para 4 argolas de ouro, porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de cada lado. Farás também varais de madeira de acácia que vai transpassar essas argolas para os sacerdotes carregarem. Tá aqui, ó. Então os 4 seres viventes carregando a arca, os 4 seres viventes aqui movendo o trono de Deus. As vontades de Deus são movidas exatamente pelos sacerdotes, pelos seus servos. Então, nós sabemos que somente os sacerdotes é quem levavam a arca do Senhor e ela se movia de acordo com a vontade de Deus. A igreja é feita de sacerdotes. É ela quem leva a presença de Deus por onde quer que o Espírito sopre. Apocalipse 1,6 vai confirmar isso. Ó. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai e a Ele. Portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos constituiu o quê? Sacerdotes para servir. Então, somos nós quem levamos a glória de Deus para as nações. Por isso que Deus fica chateado quando os irmãos começam a tomar decisões pelas suas próprias vontades, porque o Espírito de Deus sopra, e aqueles que são seres viventes, né? Os sacerdotes que têm o Espírito do Senhor e entende a voz do Espírito do Senhor, se movem de acordo com a vontade de Deus. A arca é o símbolo da presença de Deus, nós somos guiados pelo seu Espírito por onde quer que ele nos leve. A igreja é levada por onde quer que o vento sopre, assim como o trono de Deus era levado pelos sacerdotes. Deus, irmãos, agora eu vou falar da teologia deísta, tá? Deus é quem controla toda a história, sabe? Porque a teoria deísta diz que Deus criou o homem e nos abandonou à nossa própria sorte. E nós sabemos que essa linha teológica ela está errada, porque nós vemos Deus regendo toda a história da humanidade. Então, quando a gente percebe, veio uma nuvem aí e mandou se mover a arca, a vontade de Deus. Ezequiel mostrando o trono de Deus se movendo para onde quer que ele vá. Em Apocalipse a gente vendo a arca da aliança e os selados, né? A igreja redimida. Por onde quer que o cordeiro fosse, a igreja ia juntamente com ele. Então nós vemos que é Deus quem rege toda a humanidade. Não tem essa história que Deus deu corda no relógio e largou o homem à própria sorte. Isso é uma teologia furada. Agora deixa eu te dar uma curiosidade. Você chegou até aqui, você vai merecer ela também. Sobre essa arca da aliança, para os sacerdotes não verem a glória de Deus, existia um pano azul que cobria a arca para os sacerdotes não verem a glória de Deus. Isso na antiga aliança, uma sombra, botava-se um pano azul em cima da arca, ok? Agora a arca da aliança é a presença de Deus, ó. O céu é o símbolo do pano azul que cobre a arca da aliança, ou seja, o céu onde esconde a glória de Deus. Quando você olha para o céu, você não vê todo o céu azul? Esse é o símbolo do pano azul que cobria toda a arca da presença de Deus. Então a glória de Deus está dentro da sua igreja, a multiforme sabedoria de Deus está atuando na igreja hoje, o Espírito Santo de Deus está atuando na igreja hoje, mas a Bíblia fala que Deus, Jesus Cristo, virá para a terra, a plenitude do governo de Deus é Cristo reinando os homens, juntamente com a sua igreja na terra, né? E aí Deus glorificando os corpos da igreja para que a gente não tenha corpos mais corruptíveis, né? Por que hoje Deus não é pleno nos homens? Não suportaríamos a presença de Deus, né? Paulo ainda vai falar, quando se revestir de incorruptibilidade, o que é corruptível, e de imortalidade, o que é imortal. Então isso ainda não aconteceu. Então quando acontecer no dia da expiação, corpos glorificados, então Cristo reinará sobre todos os homens. Então a glória de Deus está estabelecida em Cristo e no terceiro céu? Sim. Então o céu é o pano azul que cobre, né, a glória de Deus para os homens não verem. E quando Jesus retornar, veremos o céu se enrolando como um pergaminho. Nesse momento, os homens verão totalmente a glória de Deus, que é quem? O Filho do unigênito. Está lá em Apocalipse 6,14. Nós vamos ver o céu se enrolando como um pergaminho. Você consegue ler aí, Wilber, Apocalipse 6,14 para gente? Apocalipse 6,14? Tem que abrir aqui. Ó, enquanto isso, eu vou ler Números 4,6. Deus diz o seguinte, ó. Porão por cima da cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Olha, ainda fala azul celeste, de céu. E em seguida colocarão os varais da arca para transportar a arca. Então, irmãos, o que tinha em cima da arca? O pano azul. O que cobre a glória do Filho, do unigênito, a plenitude de Deus, do Filho, que é Jesus Cristo, é os céus. Porque nós olhamos para o céu, nós vemos o tecido. O pano azul de Deus é os céus. E quando o céu se desenrolar como um pergaminho, então veremos a glória de Deus, a plenitude do seu Filho, o unigênito de Deus. Lê pra gente Apocalipse 6,14. Vamos ver se o céu rola ou não.
Beleza, Apocalipse 6,14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E aí você está vendo a vinda de Cristo, né? Exatamente, a vinda de Cristo. Aí a gente vai ver a plenitude da glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus hoje pela criação de Deus, que testemunha, né? Milhões e milhares de testemunhas a favor do Senhor. Já começa pela sua criação, que é maravilhosa. Mas a plenitude e a glória de Deus está no Filho do unigênito, que vai vir reinar a terra com a sua igreja. Gostou dessas conexões? Eu acho profundo. Essa das argolas, eu acho realmente, fico impressionado. Da forma como os 4 sacerdotes, né, moviam a arca, os 4 seres viventes mostram que o Espírito de Deus move a sua igreja para onde quer que ele vá. Hoje, a Arca da Aliança é um tipificado na igreja do Senhor que se move por toda a terra, de acordo com as vontades e os domínios de Deus, né? As suas vontades. E quando Jesus voltar, glorificar a sua igreja, então vamos governar cidades, reinos, nações, de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus desejar. É incrível. Para mim, essas conexões são fundamentais. Bom, eu fiz agora, quando a gente fala o que é, nós vamos querer mostrar algumas teorias, talvez que também sejam ou não sejam, tá? Os 4 seres viventes, algumas pessoas apontam os 4 seres viventes para as tribos que ficavam em torno do tabernáculo, tá vendo? Eu deixei o tabernáculo aqui no centro. Uma curiosidade para você que não fez nosso estudo do tabernáculo de Moisés, ó, é que Deus organiza as tribos em volta do tabernáculo de forma a apontar para o símbolo da cruz de Cristo. E eu já disse para vocês, todas as coisas convergem em Cristo, lá em Efésios 1:10, tanto as coisas do céu quanto da terra. Então tá vendo? Você vê aqui tipo uma cruz mesmo, ó, tá vendo? Uma cruz. Então é incrível como Deus faz. Aí, Uber, algumas pessoas colocam que são essas tribos, ó, tribo de Efraim, tribo de Dan, tribo de Judá e tribo de Ruben. Então esses 4 seres viventes, que é o leão, que é o bezerro, que é o rosto de homem, o rosto de águia, tá apontando, na verdade, para essas 4 tribos. Aí eu fui buscar a bandeira dessas tribos, né? Então vamos pegar aqui, ó, tribo de Judá fica fácil. É o leão e Judá tá certinho aqui. Ela tá fazendo a circunferência aqui, né? Bom, aí nós temos a tribo de Dan. Deixa eu pegar aqui, ó, tribo de Dan, tá aqui. A tribo de Dan, ela fica Azer, Naftali, Zebulon, Gad... Cara, nem achei Dan aqui, viu? Dan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Simeão, Levi, Issacar, Ruben. Cara, eu acho que. Ah, não, aqui é Manassés, aqui não é. Bom, não vi Dan aqui. Não vi Dan. Bom, enfim, tem o Judá, aí tem outra tribo que é Efraim. Ó, Efraim é estrela. Então, Efraim é estrela, não tem estrela aqui, não faz o menor sentido, né? A outra tribo é águia, né? Você vê aqui, ó, o símbolo da águia. Mas águia, irmão, é Simeão. E Simeão, ó, ela tá aqui atrás, ó. Não faz o menor sentido. Tá aqui, ó. Ela tá bem aqui atrás. Então, assim, não dá pra forçar. Pegar a bandeira das 12 tribos e dizer que foi as tribos que fizeram circunferência aqui, né? Que estavam em volta, as 4 tribos em volta da arca, para mim não faz muito sentido, tá? Para nós, os 4 seres viventes, aponta para toda criatura de Deus nos 4 cantos da terra, como era aspergido o sangue no altar do sacrifício. Os 4 chifres, que era aspergido o sangue do sacrifício, simbolizava os 4 cantos da terra. Então, para a gente, é a plenitude. Eu posso colocar Deus como águia, porque a Bíblia fala que Deus livrou o seu povo sobre as 2 asas da grande águia. O homem, por exemplo, como símbolo da coroa da criação de Deus, que ficou muito bom. Bezerro como símbolo da servidão, né? Porque era um animal de muita força e utilizado para serviços. E leão, com o símbolo de governo e tal. Então, assim, dá para a gente fazer algumas conexões. Mas uma conexão interessante que a gente tem era dos pais da igreja, a interpretação mais antiga. Estudiosos fazem a interpretação de que os 4 evangelhos são símbolo dos 4 seres viventes. Não achamos argumentos no Apocalipse para afirmar isso, tá, irmãos? Mas os estudiosos dizem isso, porque essa é uma tradição antiga de Irineu de Lyon. Eu, de verdade, não encontrei esse achado de Irineu de Lyon, mas deve estar em algum escrito, com certeza, para ser uma citação católica. Então, deve estar nos primeiros escritos de Irineu de Lyon. Marcos, eles dizem que é a representação de Cristo como leão. O bezerro seria a representação por Lucas, né, de Jesus como servo, né? Então o bezerro seria em Lucas retratado Jesus como servo, e Mateus mostrando Jesus, o seu lado humano, e João teria mostrado Jesus como evangelista. Então eles mostram os 4 seres viventes, leão, bezerro, homem e águia, os 4 evangelhos de Cristo, ok? Agora que entendemos que Deus usa a sua igreja para mover para onde quer o seu espírito,
e os guiar faz todo sentido também. Então entendemos que a arca do Senhor é a igreja se movendo pelos 4 cantos da terra. Deus é quem controla a história. Deus usou os 4 evangelhos para mover de formas diferentes, para mostrar as personalidades de Cristo? Ok, pode ser, faz sentido. Deus moveu através dos 4 evangelhos, evangelizou os 4 cantos da terra? Não sei, talvez sim, faz sentido. Para nós, os 4 seres viventes é a representação dos 4 sacerdotes que moviam a arca da presença de Deus. E os 4 seres viventes aqui representa, na verdade, o sacerdócio de Cristo movendo pelos 4 cantos da terra. Concorda com isso, Wilber? Sim, e tem uma outra também interpretação que eu acho interessante, que é falando dos 4 seres viventes como sendo a criação natural de Deus, né? No caso, animais, a natureza em si, a natureza biológica, né? E você tem em contraponto os 24 anciões sendo a criação do povo de Deus ali glorificado. Então você teria essa dualidade, né? Você veria ali a criação de Deus no sentido biológico, representado nesses 4 seres viventes glorificando a Deus, e você vê os 24 anciões, que seria a parte do povo de Deus, ali a plenitude do povo de Deus, glorificando também a Deus. Então você tem também essa interpretação. Amém. Nós vamos entrar na reta final agora. Se você ficou até agora é porque você é espartano mesmo, porque esse vídeo já tá batendo 50 minutos, se não me falha a memória, se eu não calculei mal. Então, assim, você é um guerreiro de estudo. Olha só, irmão, se você quiser se tornar um gerente do Papo com Deus e abençoar o nosso trabalho, nós temos levado boa teologia, vocês que nos seguem sabem, para a África, Angola, Moçambique, Portugal e Brasil, mas nós queremos mostrar os nossos estudos em outros lugares do mundo. Nós fazemos anúncios para mostrar isso lá fora, tá? Então tem um anúncio, estuda a Bíblia gratuito, com mapas mentais, vídeos e tal. Então, se você quiser abençoar nosso trabalho, papocomdeus.com.br/gerentes, eu vou deixar passando aqui embaixo, você pode se tornar um gerente do Papo com Deus e abençoar essa obra, tá bom? Vamos lá para o nosso trecho final agora. Não menos importante, a Arca da Aliança no Apocalipse. Hebreus 10:1, ele vai mostrar o seguinte, que a lei tem sido sombras das coisas futuras e não imagem real. Lembra-se disso, né? A Arca no passado era uma sombra, no futuro ela é o quê? Então, vamos ver. Assim como a lei é a sombra das coisas futuras, nós cremos que o trono de Deus é a Arca da Aliança, pois ali está a presença do próprio Deus. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança, o seu santuário, e sobreviram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada de fogo. O trono de Deus ainda não está na terra, ok? Deus se move através do seu Espírito pela sua igreja, mas o trono de Deus vai descer para a terra. A última vez que você vai ver a referência na Nova Aliança sobre a Arca da Aliança está em Apocalipse 11:19. Vai dizer que ouviu-se voz, grande terremoto, né, estrondos, e foi vista a Arca da Aliança. Isso está lá na 7ª trombeta, certo, Wilber? Em Apocalipse 11:19. Perfeito, 7ª trombeta. Se você ver a 7ª trombeta, abre-se o céu, vê a Arca da Aliança. Quando você vai em Apocalipse 21, você tem João elevado para um alto monte, ele vê o quê? Um novo céu e nova terra. Então você vê essa conexão de que é o mesmo evento, é o mesmo momento, a descida da Nova Jerusalém, esposa do Cordeiro, e esse evento aí, esse momento de Apocalipse 11. Maravilha. Então o que está acontecendo, irmãos? Você vê que a igreja foi arrebatada, o céu vai se desenrolar como um pergaminho e eles vão ver a Arca da Aliança. Quem é a Arca da Aliança? É o povo de Deus, é a igreja, é a presença de Deus agora dentro da sua igreja, o maná escondido, corpos que não são mais corruptíveis. Ok? Porque Cristo fala para uma das igrejas da Ásia, né? Ele fala assim, olha, se você perseverar até o fim, dar-lhe-ei do maná escondido. Seus pais comeram maná no deserto, lembra que Jesus falou? E eles morreram. E Jesus lá nos evangelhos vai dizer o seguinte, mas eu vou dar o maná de verdade para vocês. Vocês vão comer e não vão morrer mais. Então, esse é o corpo glorificado, ok? Então, a última menção da Arca da Aliança está em Apocalipse 11:19. É depois da igreja arrebatada, o céu se enrola como um pergaminho e as pessoas vão tremer, autoridades vão tremer. Você vai ver na verdade, montanhas sendo abalados como sinônimos de governos, né? Os grandes homens vão ficar em choque. Então a 7ª trombeta é o arrebatamento da igreja e a assembleia de todos os santos, de todas as gerações. Por isso, fala que foi visto o santuário de Deus. O que é o santuário de Deus? Deus não quer habitar dentro de templos de novo, irmãos, não se engane. Deus vai habitar nos homens. A Bíblia fala que Deus está erigindo de nós uma morada no seu espírito para a eternidade. Efésios 2:19-22. 2 Pedro 2:4 vai falar que somos pedra viva, sendo edificado casa e habitação espiritual de Deus. Então você sabe que o santuário de Deus é... Oi? Deixa eu fazer um comentário, Max. Você vai pegar um gancho aí que você falou muito bem. Acho que a gente tinha que ler Apocalipse 21, do verso 2,
junto com esse Apocalipse 11. Olha só o que vai falar. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que o quê? Descia do céu. O que ele vê em Apocalipse 11? O céu aberto, descendo o trono de Deus, a Arca da Aliança, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Verso 3. Então eu vi uma grande voz. Em Apocalipse você tem o quê? Vozes, trovões, relâmpagos. Então você, de novo, aqui você está tendo essa relação de grande voz. Vinda do trono. Que trono? A Arca da Aliança que se abre no céu. É o mesmo contexto. Dizendo, eis o tabernáculo de Deus. Aonde que a arca ficava? No tabernáculo. Então você está vendo o mesmo evento, só que João está narrando de forma diferente. E ele está revelando aqui no capítulo 21 que essa Arca da Aliança ela está dentro do tabernáculo, que é o quê? A Nova Jerusalém, ou seja, a igreja do Senhor. Nossa, muito bom, cara. Muito bom essa conexão. Então, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus construiu ao longo de muitos anos a história, a sua própria habitação, que é a Nova Jerusalém. São homens de todos os povos, línguas e nações, e agora Deus habitará para sempre na sua igreja glorificada, a Nova Jerusalém, que do céu descerá. Esse é o tabernáculo de Deus com os homens. Veja Apocalipse 21, do 1 ao 3. Olha, Wilber, eu coloquei aqui, nem lembrava disso, desculpa. Então, assim, o Wilber acabou de ler exatamente isso, né? Essa conexão de Apocalipse 21, do 1 ao 3, exatamente aqui com Apocalipse 11, 19. Deus nunca quis habitar numa arca, irmãos. Desde o princípio, o Senhor está preparando como uma habitação eterna e ensinando os homens e andando junto com os homens, mas chegará o dia onde Deus habitará dentro do homem para sempre e que Deus seja glorificado em toda essa história. Deus está escrevendo uma linda história, irmãos. E hoje nós sabemos que nós tipificamos a igreja de Cristo na terra, tá? Não é uma congregação, não é uma denominação. A igreja de Cristo são todos os santos que se movem sobre a terra. É uma tipificação da Arca da Aliança. E quando o Espírito do Senhor quer se mover, então Deus move o Wilber, o Max, e a igreja do Senhor vai se movimentando e a presença de Deus vai indo a cada lugares incríveis. Hoje eu fui no batismo lá da Igreja Way e fiquei emocionado vendo 24 pessoas sendo batizadas. A gente vê o Espírito de Deus se movendo a cada um de uma forma. Eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz de ver a obra que Deus está fazendo em muitas áreas do mundo, né? A gente viu esses dias aí 3 crianças da Angola, né? Mandando vídeo pra gente, orando, e Deus movendo crianças lá na Angola. Então, Deus move através do seu Espírito a sua obra por onde quer que ele vá. A gente precisa estar sensível, na verdade, a ouvir a voz de Deus, né? Eu tô lendo um livro que fala sobre oração, que é muito bom, né? O irmão Gerson me indicou um livro fantástico que fala quando nós ouvimos a voz de Deus, né? Geralmente nós começamos uma oração sempre falando, né? Ó, Senhor, meu Deus e meu Pai e tal. A gente nunca começa uma oração em silêncio, devemos começar a oração em silêncio. E as melhores orações que eu fiz, Wilber, foram nas madrugadas, acho que eu comentei isso com você, né? Eu acordava de madrugada, estava tão cansado, com sono, que eu deitava na beira da cama, assim, né, apoiava na beira da cama e ficava em silêncio até que viesse alguma ideia do que eu ia orar. E aí Deus me deu grandes orações nas madrugadas, porque nós falamos aquilo que o Espírito Santo quer que a gente ore ao Pai, quer que a gente interceda, agradeça, né? Então é incrível quando a gente entende, né, percebe o Espírito Santo de Deus e passa a ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Esse estudo é tremendo. Irmão, se você foi abençoado por esse estudo, por esses adicionais aí, essa parte histórica, esse contexto geográfico, olha essa parte aqui, irmãos, de timeline, deu um trabalho maravilhoso e a gente faz com muito amor. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, a gente fez com tanto amor e carinho. Não deixa de baixar esse e-book, tá? Você vai se abençoar e vai abençoar a vida de muita gente. Então tem uma timeline aqui incrível. A gente fez toda essa trajetória aqui. Eu não sou bom desenhista, mas, meu, deu um trabalho e a gente fez essa parte geográfica para você ser edificado. A gente veio mostrar qual que era o contexto da Arca da Aliança, né, na antiga aliança, as teorias, né, as teorias de mitos e teorias a respeito da Arca da Aliança, nós não acreditamos nisso. Aí começamos a mostrar a trajetória da Arca da Aliança para você. Falamos aqui da Arca da Aliança no livro de Ezequiel, fizemos a comparação dessas rodas, né, que se moviam. E olha, eu não li para vocês e tá aqui, deixa eu ver... tá aqui, ó, eu não li para vocês, e agora se você ficou até o final, vai ser abençoado, ó. Andando, ele está falando de Ezequiel 1:24, tá? Tá falando dessas rodas e os seres viventes quando eles andam, ó. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas como rugido de muitas águas, como voz do onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, o tropel de um exército. Por que um exército, irmão? Porque é a igreja do Senhor. Como voz de muitas águas. O que são muitas águas, Hilber? Povos, línguas e nações. Povos, línguas e nações.
como a voz do Onipotente. Não tá falando que é a voz de Deus, é como a voz do Onipotente. Cara, incrível essas conexões, é maravilhosas. Olha, eu e o Wilber falamos aqui como a voz do Onipotente. Você não se arrepia? Falamos em nome do Senhor, falamos pelo Senhor como a voz do Onipotente, como o tropel de um grande exército, né? Como o tatalar das suas asas. Cara, eu fico arrepiado. Esse estudo foi um daqueles estudos que a gente chora, arrepia, chora de novo, arrepia e fica maravilhado. Ó, esse é um dos vídeos mais completos que você vai encontrar na internet. Então, se a gente foi relevante para você, pega esse link aqui, manda no mínimo para uma pessoa. Se você for uma pessoa mais coerente, você vai mandar para 2, 3, 4, para todos os grupos que você puder. Vamos edificar outras vidas. Veja que a obra de Deus é referente a edificar homens. Eu edifico você, você edifica outro. Eu fui feito para abençoar a sua vida e você foi feito para abençoar outras vidas. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Podemos finalizar? Sim, 1h03, né? Ah, uma coisa. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse estudo. Temos um site com 15 cursos. Temos lista de WhatsApp, Telegram. Você pode escolher onde você quer entrar em contato com a gente. É bem fácil, tá? A gente é bem acessível. Então, você pode, se tiver alguma dúvida, procurar a gente, tá? A gente vai estar respondendo com o máximo carinho possível. Amém? Amém. Aproveita que a gente é pequeno e a gente responde todos os comentários, tá bom? Entrando no nosso site, você vai ter acesso a curso, a e-book e tudo. E também tem as listas de WhatsApp lá. Então você vai clicar, o robô vai colocar você numa lista, você vai poder falar com o pessoal. Tem alguns grupos que são fechados, a gente fala em poucos grupos de verdade, mas você vai ter acesso sempre a estudos novos. Toda semana, 2 vídeos e 2 e-books gratuitos para edificar a sua vida. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.